Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o Brasil passou décadas construindo uma imagem positiva e respeitável junto à comunidade internacional. Nós temos visto essa imagem agora se desidratar muito rapidamente. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O Brasil vive a assustadora realidade da perda de sua reputação internacional. Desde a redemocratização do país em 1985, o Brasil se notabilizou por meio de diversos e diferentes governos por construir paulatinamente uma sólida reputação internacional como um agente importante de construção de princípios e instituições para a regência da vida neste mundo globalizado. Em especial na área dos direitos humanos, o Brasil auxiliou a solidificação de paradigmas muito consistentes. No entanto, esta reputação vem se perdendo rapidamente. O quadro de horror dos direitos humanos no Brasil é a principal causa disto. Os direitos políticos estão sendo sistematicamente atacados pelo governo por intermédio da agressiva posição em relação ao judiciário, ao legislativo e pelo combate à democracia. Em termos de direitos civis, a discriminação racial e o combate a ela tem sido claramente negligenciado. A liberdade de manifestação e de imprensa visivelmente ameaçadas. Em termos de direitos sociais, há a precarização do trabalho numa escala nunca vista na história brasileira. Se nós pegarmos o tema do meio ambiente, é a mesma coisa. O desmatamento no Brasil, em especial na Amazônia, atingiu índices recordes, com ameaças também muito palpáveis contra os povos indígenas. Como síntese de horror, a ameaça ao direito à vida. O Brasil já tem mais de 65 mil mortos pela Covid-19, são 1.200 por dia pelos registros mais recentes, o que dá um número muito impressionante. E se nós considerarmos a nossa vizinha Argentina, em que o índice de mortos é de 3 mortos por 100 mil habitantes, os nossos 30 mortos por 100 mil habitantes equivalem a 10 vezes o índice de mortos que tem sido alcançado na Argentina. Isso significa que nesses 1.200 mortos, cerca de 1.000 mortos poderiam não ocorrer, ou seja, as pessoas poderiam estar vivas, as famílias poderiam estar convivendo com essas pessoas, não fosse o descaso do governo. E de quem é a responsabilidade, professor? A grande responsabilidade, evidentemente, é do presidente Bolsonaro. Por ação e por omissão, pela sabotagem sistemática às ações de política pública que são recomendadas pelo seu próprio governo, isto vem gerando um desastre do ponto de vista ambiental e de direitos humanos que afeta a imagem do Brasil de uma maneira insuperável. Mas não é apenas o presidente Bolsonaro. O que surpreende é a catatonia, a omissão, o silêncio das forças políticas de oposição. Se há um caso em que caberia evidentemente um impeachment por crime de responsabilidade, é este, muito mais do que as situações anteriores em que o Brasil viveu processos de impeachment de seus presidentes da República. Mas as principais forças políticas brasileiras se omitem nesse processo. Usam o expediente do deixar sangrar, ou seja, desgastar o governo Bolsonaro, achando que daqui a 2 anos poderá haver a troca do poder. Mas até lá, a pilha de mortos estará enorme e a reputação do Brasil terá sofrido um dano irreparável, não apenas pela ação do atual governo, mas pela omissão das forças políticas brasileiras, inclusive as de oposição. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, no último dia 30, o rei Felipe da Bélgica fez um pronunciamento em que demonstrou arrependimento pela colonização do Congo entre 1885 e 1908, sem citar o rei Leopoldo II, o monarca belga que comandou o país africano no período. Estima-se que mais de 10 milhões de congoleses foram assassinados ou tiveram pés e mãos decepados. E somente em 1960 o país conseguiu a independência da Bélgica. O que o senhor achou dessa atitude? Deve haver outro tipo de reparação? O pedido de desculpas do atual rei da Bélgica ao Congo é muito importante porque um de seus antecessores, o rei Leopoldo II, foi um dos maiores criminosos da história, porque os congoleses que não entregavam o látex que ele exigia deles tinham as mãos cortadas, isso além de serem assassinados e tudo. Bom lembrar que esse rei Leopoldo foi dono, a título pessoal, do Congo, o qual mais tarde ele passou para a Bélgica como possessão do reino, e que o Congo é um país gigantesco, a gente não tem noção, mas é um país gigantesco, enorme, milhões de quilômetros quadrados, grande população, muitos minerais, muitas riquezas naturais, e foi explorado pelos belgas com muita crueldade. Na independência do Congo, faz 60 anos, o primeiro-ministro Patrice Lumumba fez a crítica da colonização e a resposta belga e ocidental foi terrível, acabou sendo a deposição e assassinato de Lumumba. Foi um grande homem, esquecido, e que teve esse papel importante. Então, acho que o pedir desculpas tem valor, é importante. Agora, seria preciso pensar mais do que isso, porque, na verdade, o massacre foi gigantesco, houve danos tremendos, irreversíveis, a uma parte da população, quer dizer, praticamente toda a população congolesa, de alguma forma, deriva de vítimas da ação belga. Eu penso que compensações deve haver. O mínimo é realmente acabar com todas as homenagens, todos os monumentos a esse nazista do século XIX, que foi o Leopoldo II. Um homem tão odioso quanto Hitler mais tarde. Então é um absurdo que haja ainda monumentos a ele na Bélgica, eles deveriam ser todos retirados, talvez colocados em outros lugares, ou talvez fazerem com ele o que fizeram com o monumento ao ditador Stroessner em Assunção, depois que ele caiu. Demoliram o monumento e fizeram uma escultura com o monumento todo quebrado e uma espécie assim, de peso caindo em cima para esmagá-lo. Eu acho uma belíssima obra de arte que está numa das praças de Assunção e que dessa forma revisita a estátua de um criminoso. Mas penso também que esse é um dos casos em que a questão da indenização se coloca. Enfim, é uma tese complexa, você discutir se vai indenizar todos os descendentes de escravos e de perseguidos. Talvez seja muito dinheiro, talvez seja muito difícil determinar exatamente quem paga e quem recebe a indenização, mas o caso do Congo é um caso praticamente extremo. O que o senhor acha do movimento mundial que revê o papel de algumas figuras históricas e retira de espaços públicos as estátuas que as homenageiam? Não creio que as homenagens sejam eternas. Creio que épocas fazem homenagens diferentes de outras épocas, épocas que valorizam certos aspectos. Então, os ingleses, por exemplo, valorizaram aqueles que fizeram a aventura imperialista. Depois começou-se a ter vergonha disto, começou-se a ver o crime que tudo isso foi. Então, quando existe essa mudança, é claro que os lugares da memória são revisitados. É claro que, então, aquilo que era honroso se torna desonroso. O que você vai fazer com isso? Você vai manter a homenagem? Ninguém nem cogitaria em manter uma homenagem a Hitler. Mas e quando nós temos personagens ambíguos, como por exemplo Thomas Jefferson, que foi autor de uma das mais belas declarações de independência do mundo, e ao mesmo tempo proprietário de escravos e abusador mesmo de uma escrava, em quem teve filhos, que escravos continuaram sendo, embora fossem filhos do dono. São situações bem complexas, algumas delas, mas o princípio tem que ser: o resgate da memória histórica tem que existir. A verdade tem que ser dita. Não se pode simplesmente esconder isso porque no passado foi de um certo jeito. E vejam, nos Estados Unidos, há esculturas homenageando quem? Os líderes da Confederação, os líderes da secessão, traidores aos Estados Unidos, e traíram o país para defender a escravidão. Como que existem monumentos a eles? Como que alguns monumentos foram construídos apenas há poucas décadas? Isso tudo é obsceno. Isso exige uma revisitação. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, falamos na última semana sobre perspectivas para o segundo semestre. Novos dados reforçam que o pior já passou? O que a gente percebe olhando vários dados, inclusive de consumo de óleo diesel, de compras pela maquininha, volume de vendas de acordo com emissão de notas da Receita Federal, consumo de energia, tem vários dados aí que mostram que a recuperação de fato iniciou, o fundo do poço ficou em abril para algumas regiões do país, em abril e maio para outras regiões, mas os dados também mostram que algumas regiões do Brasil já começaram a ter uma retomada a partir de maio. Maio foi melhor que abril, ainda muito abaixo do nível de atividade em relação ao período anterior à pandemia. E junho já tem esses dados mostrando um nível de atividade melhor, o que é muito positivo. Esses dados têm surpreendido positivamente os analistas econômicos que esperavam um mês de maio e junho mais fracos do que de fato ocorreu. Então já tem várias previsões de queda, na verdade, em 2020 que estão menores, uma queda menor do que se a gente fosse pegar as previsões lá de abril, maio, Em junho, julho já começa a ficar claro que a economia sentiu menos, deu uma parada muito forte de fato em abril. Nessa questão das notas fiscais, na verdade até aumentou quando a gente compara junho de 2020 com junho de 2019, ou seja, foi realmente surpreendente. Como fica então a expectativa para os próximos meses? Então esses dados já melhoram as expectativas, ainda tem uma previsão de queda muito forte do PIB em 2020, mas essas estimativas estavam chegando lá na casa de menos 10 de queda aí do PIB em 2020, que é uma retração muito forte. Então hoje essa previsão está mais já para menos 5%, menos 6% para 2020, o que é muito positivo, em vista do que a gente estava esperando, os analistas de uma forma geral estavam esperando para 2020. Ou seja, se a queda for menor em 2020, significa que lá no final do ano, no segundo semestre e principalmente no quarto trimestre, a recuperação vai estar sendo mais forte em relação a esse período que a gente está agora. Teve um impacto maior do Covid-19 na economia, e aí isso abre espaço também para um crescimento mais forte em 2021. Já se esperava um crescimento positivo em 2021, mas talvez esse crescimento venha um pouco mais forte. Então, o que a gente precisa para manter essa possibilidade de uma retomada mais forte, que pode ser até que a queda em 2020 seja menor do que menos 5%, dependendo de como essa retomada se der em 2020, e também pode ser um crescimento mais positivo do que a gente está esperando lá em 2021, mas depende muito também de como o governo vai estar agindo em duas frentes. O que a gente percebe é que as medidas de restrições, restringir mais o isolamento social ou menos, afetou muito mais a questão da saúde do que da economia. Isso a gente vê não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. A economia foi atingida independentemente, porque as pessoas de forma voluntária fizeram distanciamento social, então isso reduziu o nível de atividade nas diversas economias mundiais. Só que aquelas que fizeram menos distanciamento social por parte do governo, isso afetou muito a parte de saúde, muito mais do que a economia. Então a gente precisa tomar cuidado com essa questão da retomada. As pessoas já perceberam, elas já não querem mais, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, não querem mais esse lockdown mais restrito, O que eles querem é uma retomada, até por necessidade. Mas acho que vai ser importante fazer uma abertura da economia de forma consciente, com distanciamento social, usando máscara, fazendo testes em larga escala. Então é importante ter esse plano, que eu espero que seja feito pelo governo federal de uma forma muito melhor do que foi feito esse controle nesse lockdown, que realmente foi muito caótico, por parte do governo federal. E a outra questão é o fiscal, A gente tem que controlar o fiscal, porque vai ter uma deterioração, já está tendo uma deterioração muito grande da parte fiscal do país, e isso pode ser um dos principais fatores que vai segurar a retomada do país. Passando essa parte mais aguda da pandemia, já está retomando uma agenda de reformas que reduza a burocracia, que reduza a ineficiência, mas também que dê mais condições para a sustentabilidade das contas do governo. Se isso for feito de forma conduzida ali, de uma forma bem feita pelo governo federal, a gente vai conseguir ter uma retomada aí que é mais sustentável. O professor Luciano Nakabashi, da FEUSP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, como transcorreram as suas aulas nesse semestre e como foi a sua experiência de lecionar virtualmente? Pois é, Leila e ouvintes da Rádio USP, já se passaram 4 meses desde o início do semestre, do ano letivo. E a minha disciplina Estados, Formas e Processos da Cultura na Atualidade foi encerrada na semana passada, com um aproveitamento excelente, eu diria. Apesar de todas as dificuldades, os temores, das preocupações mesmo, né, de se lecionar à distância e usando tecnologias que, a princípio, nós usamos no cotidiano, mas nunca dessa maneira, né, para um objetivo didático, pedagógico. E o que eu posso dizer é que a experiência foi incrível, porque ela permitiu uma relação com os alunos numa outra, não só numa outra dimensão, né, nessa virtualidade que hoje todos nós estamos atrelados, né, e reféns também, não é? Mas numa outra forma de sintonia, de convivência. Isso que é interessante, porque certamente nós não estávamos preparados ou treinados para estruturar uma disciplina na virtualidade, mas ela acabou acontecendo de forma, eu diria, até quase que orgânica no intercâmbio com os alunos. Obviamente que isso dependeu de um roteiro que estabeleceu tarefas, né, como leituras, vídeos, né, cinema, até uma relação com a música que reverteu em relatos críticos. Então, os alunos foram se colocando criticamente durante o curso através desses textos, pequenos textos, onde eles faziam a reflexão do material compartilhado, né? E onde eles então também apresentavam a sua perspectiva diante de determinados assuntos, como a modernidade, o modernismo, a vanguarda. E numa segunda fase, nós tivemos uma sessão de 5 encontros com seminários apresentados pelos próprios alunos. E seminários de 3 horas de duração, onde ficou claro que eles se comprometeram com essa tarefa de organizar e de entender um determinado assunto, né? Como o feminismo ou o pós-colonialismo, né? Mesmo a questão da periferia, que foram temas, então, que eles escolheram, né? Através de um menu dado de antemão, né? Que proporcionaram, então, esse convívio à distância. E o senhor abordou algum trabalho crítico sobre a Covid-19? Como última atividade da disciplina, eu propus aos alunos que eles relatassem a sua experiência crítica nessa crise profunda do Covid-19. E claro que sustentada, referenciada pelos textos, pelo material que foi compartilhado durante todo o semestre, mas que eles também buscassem novos referenciais. O que também a disciplina proporcionou foi um tipo de um blog trazendo textos, comentários de importantes intelectuais ou de pessoas que pensam a cultura, né? Justamente analisando esse momento da humanidade. Essas últimas contribuições dos alunos à disciplina mostram a profundidade e o impacto que o Covid-19 vem produzindo no entendimento do que somos e no entendimento até da própria cultura. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. A pandemia tem afetado a todos, nas grandes questões do dia a dia e nos detalhes mais triviais. E os olhos? De fato, a pandemia vem nos ensinando novos comportamentos e mudanças de hábito. Desde que o oftalmologista chinês perdeu a vida logo depois de dar o alerta de que alguma coisa diferente estava acontecendo a nível populacional, algo como uma nova síndrome respiratória aguda grave,
nós passamos a observar uma grande mudança em questões do dia a dia e também nos detalhes da nossa vida. Os olhos não ficaram de fora. Foi motivo de uma conversa nossa aqui, a observação do grupo da Escola Paulista de Medicina sobre alguns achados novos na retina que não haviam sido descritos em outras infecções virais e estão sob investigação. Dessa forma, já são 2 aspectos relevantes. 1. A facilidade de transmissão, principalmente para profissionais de saúde que lidam próximo das mucosas e das secreções, na área de odontologia, oftalmologia, terapia da voz, fisioterapia, entre outros. E 2, que além dos aspectos sensoriais já relatados, como as questões de olfato e paladar, é possível que a sensibilidade visual também possa ser prejudicada em alguns casos, mesmo passado a fase inflamatória da doença. Mas outros 2 aspectos que já eram conhecidos e agora ficaram nítidos com a questão da pandemia são o uso de máscara concomitante ao uso de óculos embaça as lentes. Isso se dá porque essa secreção úmida que exalamos a todo momento no ato respiratório e que pode ser veículo das pequenas partículas contaminantes do coronavírus, condensam em contato com uma superfície fria e podem, então, causar esse embaçamento da visão, principalmente quando a respiração está acelerada, quando o ambiente está mais frio e quando os óculos permitem a passagem da respiração e do vento úmido por trás das lentes. O segundo aspecto, também anteriormente conhecido, que se tornou um grande motivo de controvérsia em relação à infecção pelo coronavírus, está relacionado ao uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, medicamentos tradicionalmente prescritos para a malária, que passaram a ser usados também em algumas formas de doença reumática, possuem um tropismo, uma capacidade de depósito no tecido retiniano, podendo causar, se usado por longo tempo, se usado em doses significantes, distúrbios visuais que podem ser permanentes. Dessa forma, a partir de 6 meses de uso, principalmente indivíduos que usam há mais de 1 ano, devem ser controlados, avaliados pelo oftalmologista, que saberá orientar os exames e discutir com o médico prescritor a necessidade de suspensão ou diminuição do uso, no caso de sintomas ou sinais que apareçam nesse exame de visão. E o que fazer com essas manifestações oculares? Essas manifestações oculares que eu mencionei, o embaçamento causado pelo uso da máscara pode ser contornado aplicando um esparadrapo fino e delicado na interface entre o nariz e a máscara, fazendo então com que o vapor do ar respirado não entre por baixo da máscara e não condense junto às lentes dos óculos. É uma maneira. A outra é evitar que simplesmente esse ar respirado chegue até a região dos olhos da máscara, apertando um pouco mais sobre o nariz. Mas a máscara continua sendo uma boa referência, um bom recurso para conter a propagação do coronavírus. Então, vivamos e convivamos com um pouco de embaçamento, porque isso ainda é necessário. Com relação à cloroquina, enquanto persiste a polêmica e a controvérsia, é importante que as pessoas saibam que usando cloroquina cronicamente, seja para as doenças já conhecidas, seja por outro motivo, o controle da saúde ocular é necessário e deve ser feito com a ajuda do oftalmologista. Uma manifestação tardia pode ser difícil de abordar e de tratar. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Será que pessoas que já tiveram Covid-19, mas não desenvolveram anticorpos do tipo IgM e IgG, podem ter outro tipo de resposta imunológica contra a doença? Acompanhe o que a professora Maiana Zates tem a dizer sobre o assunto. Quando começou a pandemia no Brasil, um amigo meu contraiu a Covid-19 e ficou 2 semanas doente com todos os sintomas: febre alta, tosse e perda de olfato e gosto.
A esposa, que cuidava dele, não teve nenhum sintoma. E o teste de sorologia mostrou que ele tinha uma grande quantidade de anticorpos, mas, para surpresa nossa, a esposa mostrou-se negativa no teste. Na época, pensei que isso poderia ser falha do teste de sorologia, mas começamos a identificar inúmeros casos como esses e descobrimos que isso acontece no mundo todo. Pacientes expostos ou contactantes que não desenvolvem sintomas e são chamados de resistentes. Isso levanta duas questões de grande interesse. Será que eles estão imunes? E qual seria a frequência dessas pessoas na população? Uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Karolinsk, na Suécia, que ainda não foi revisada, sugere que muitas pessoas assintomáticas desenvolvem imunidade através das chamadas células T, mesmo quando o teste de anticorpos é negativo. Esses achados, se confirmados, vão ao encontro do que eu venho observando e sugerem que o número de pessoas imunes pode ser muito maior do que aquelas soropositivas. E como os cientistas chegaram a essa conclusão? Eles estudaram a resposta imunológica mediada por células T em 203 pessoas, incluindo pacientes, familiares que estiveram em contato próximo com pacientes infectados e sintomáticos e controles não expostos ao coronavírus. E recordando, o que são essas células T? São células do sistema imunológico responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos, os antígenos. E essas células podem ser responsáveis por uma imunidade específica contra um determinado vírus ou bactéria, ou uma imunidade celular, causando a destruição de células invadidas por vírus ou bactérias ou outros patógenos. O mais interessante são as células T de memória, que combatem um invasor específico e conseguem eliminá-lo. E essas células T de memória podem viver por muitos anos e podem ser reativadas para uma resposta mais rápida ao invasor, similar ao que combateu no passado. Por exemplo, células T que foram ativadas para combater sarampo, ou por contato direto ou por vacina, podem continuar combatendo novas invasões pelo vírus do sarampo ao longo do tempo, garantindo uma imunidade vitalícia a essa pessoa. Professora, já dá para estimar qual é a frequência dessas pessoas na população? Essa é uma pergunta de grande interesse e vamos tentar estimar essa frequência a partir das nossas pesquisas com contactantes assintomáticos. De acordo com a pesquisa realizada na Suécia, os autores do estudo estimam que o número de pessoas que desenvolveram imunidade imediata pelas células T poderia ser o dobro daquelas nas quais se detecta anticorpos no teste sorológico. Ou seja, o teste de anticorpos sozinho é uma subestimativa do número de pessoas que são realmente imunes. O problema é que testar células T é mais complexo do que o teste de anticorpos e menos acessível para testagem em massa. Mas quais são ainda as dúvidas? Bom, serão necessários mais estudos para confirmar se realmente a imunidade mediada pelas células T é suficiente para conferir proteção contra o SARS-CoV-2. E, além disso, será necessário aumentar o número de pessoas investigadas e com seguimento a longo prazo. Quando a minha amiga, exposta e assintomática, descobriu que era soronegativa, ela me perguntou se, já que não tinha anticorpos, teria risco de contrair Covid-19. O meu bom senso dizia que o risco era pequeno, já que ela permanecia assintomática, apesar de ter sido longamente exposta. Talvez no futuro próximo eu possa lhe dar uma boa notícia baseada em observações científicas. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.